Eu, Patrícia Pérez Cardoso Machado, na qualidade de mestres de cerimônia, dou início à solenidade de outorga do título de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, à professora doutora Maria Lígia Coelho Prado. Para a composição da mesa, inicialmente convidamos a professora doutora Sandra Margarida Nitrini, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e representando neste ato o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor João Grandino Rodas. Convidamos também a professora doutora Sara Albieri, chefe do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. O professor doutor Modesto Florenzano, vice-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Convidamos a senhora Kelly Cristine Soares da Silva, assistente técnico de direção para assuntos acadêmicos em exercício da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Neste momento, agradecemos a presença das seguintes autoridades: o professor doutor Gabriel Kohn, professor emérito, e ex-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. O professor doutor Adilson Avances de Abreu, ex-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e ex-pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo. O professor emérito Ulpiano Bezerra Toledo de Menezes. A presença da professora doutora Maria Beatriz Borba Florenzano, diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Passamos a palavra à professora doutora Sandra Margarida Nitrini, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, representando o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor João Grandino Rodas. Boa tarde. Em nome do reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor João Grandino Rodas, e em nome da congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, dou início à sessão solene de outorga do título de professor emérito, professora emérita, à professora doutora Maria Lígia Coelho Prado, professora titular em História da América Independente do Departamento de História. O título de professor emérito, professora emérita, é conferido pela congregação a docentes aposentados que se notabilizaram por suas inestimáveis contribuições para o ensino, pesquisa, cultura e extensão. No convite para esta cerimônia, as palavras do professor Dr. Modesto Florenzano nos apresentam de modo sucinto, como não poderia deixar de ser, mas convincente, os feitos acadêmicos, intelectuais e institucionais da professora Lígia a partir de 1975, quando ingressou como docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, até 2010, ano de sua aposentadoria. Seu legado, construído com engenho e arte, nas palavras do professor Florenzano, será, dentro de poucos minutos, revisitado com vagar e detalhes na intervenção do próprio assinante do convite, professor Modesto, nosso vice-diretor, que foi escolhido pelo departamento para saudar a nossa homenageada. A professora doutora Sara Albieri, chefe do Departamento de História, também se manifestará em nome do departamento. Mas eu gostaria de salientar neste momento que a professora Lígia não encerrou suas atividades acadêmicas e intelectuais, nem suas contribuições para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas no ano de 2010.
ela continua atuante na pós-graduação, dedicada às suas pesquisas e tem respondido com vigor e entusiasmo às solicitações institucionais ainda cabíveis à sua condição atual como docente aposentado. O tema da aula magna que lhe coube proferir no dia 8 de março deste ano foi encomendado pela congregação. É praxe o professor ou a professora convidada para proferir a aula magna escolher o tema. No caso da professora Lígia, o tema lhe foi encomendado e ela acatou o pedido da congregação sem nenhum questionamento e preparou sua brilhante aula para os calouros de 2012, a qual deu o título Universidade em Perspectiva Histórica, Projetos do Passado e Desafios do Presente. Essa aula compõe o material básico para o projeto da congregação, que consiste em incentivar discussões nas salas de aula sobre o tema Universidade, Democracia e Violência, conforme a programação anunciada para os meses de abril e maio. A aula magna encontra-se à disposição do público no site da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. A aula, sua repercussão e seu aproveitamento como referência para as discussões atuais entre nós, afeitas aos problemas de nossa universidade, bem como sua atuação na pós-graduação, demonstram o quanto a contribuição da professora Maria Lígia para a faculdade não se encerra, não se resume ou não resulta num rico, reconhecido e profícuo legado, construído no passado, mas ainda é viva no presente. Bom, e agora, dando prosseguimento à nossa cerimônia, eu vou pedir para o professor emérito, o professor doutor Upiano Bezerra Toledo de Menezes e a professora titular do Departamento de História, a professora Maria Helena Capelato, para se dirigirem à sala da diretoria onde se encontra a professora Lígia e acompanharem-na até aqui entre nós. Enquanto isso, aguardamos a chegada da professora Lígia. Passamos agora a palavra à senhora Kelly Cristine Soares da Silva, assistente técnico de direção para assuntos acadêmicos em exercício da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que fará a leitura do termo oficial de outorga do título. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Neste momento, faço a leitura do título de outorga. A congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em sessão de 26 de maio do ano de 2011, considerando os elevados méritos da docente e os elevados serviços prestados pela professora doutora Maria Lígia Coelho Prado, resolveu outorgar-lhe o título de professora emérita desta faculdade. Nesta data, em sessão solene, a ilustríssima senhora professora doutora Sandra Margarida Nitrini, diretora desta faculdade, no uso de suas atribuições legais, no termos do artigo 93 do Estatuto da Universidade de São Paulo, e tendo em vista a deliberação acima mencionada, fará a entrega à homenageada do diploma alusivo ao título. Antes, porém, e após a leitura deste termo, o ilustríssimo senhor, professor doutor Modesto Florenzano, docente do Departamento de História e vice-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, saudará, em nome da congregação,
a professora doutora Maria Lígia Coelho Prado. E para constar, eu, Kelly Cristine Soares da Silva, assistente técnica de direção para assuntos acadêmicos em exercício, lavro o presente termo, que será assinado pela presidente da sessão, professora doutora Sandra Margarida Nitrini, pela homenageada e pelas demais autoridades que compõem a mesa dos trabalhos. São Paulo, aos 10 dias do mês de maio do ano de 2012. Agora eu vou colher as assinaturas. Neste momento, para os cumprimentos, passamos a palavra à professora doutora Sara Albieri, chefe do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Excelentíssima senhora diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professora doutora Sandra Nitrini, excelentíssimos membros da mesa, excelentíssimas autoridades universitárias e professores eméritos presentes, senhoras e senhores. Em nome do Departamento de História, agradeço à congregação desta faculdade a outorga do título de professora emérita à estimada professora Maria Lígia Coelho Prado. Em sua longa e frutífera carreira nesta escola, a professora Lígia, como é conhecida por todos, atuou com talento e competência nos vários âmbitos da vida universitária. Foi professora, pesquisadora, mestra de mestres, sempre atenta ao mais elevado comprometimento institucional. Ademais, muito nos honra e alegra poder contar com a continuidade de sua contribuição como pesquisadora e orientadora na pós-graduação em História Social. Por tudo isso, reunidos aqui hoje para esta justa homenagem, cumprimentamos a professora com as mais calorosas saudações universitárias. E para a saudação, passamos a palavra ao professor doutor Modesto Florenzano, vice-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Boa tarde aos integrantes dessa mesa, a todas e todos aqui presentes. Peço licença para ler minha saudação à professora emérita. Ter sido escolhido para, representando a congregação, falar da historiadora Maria Lígia Prado, nessa homenagem que a consagra como professora emérita da faculdade, não poderia ser uma honra maior para mim, mas também uma grande responsabilidade, porque muitas são as armadilhas e os perigos em que se pode cair ao se fazer o elogio de uma pessoa tão amiga e cara e a quem tanto admiro. Espero, contudo, ao falar da Lígia, como passo a chamá-la a partir de agora, obedecer aos imperativos do decoro, da objetividade e da veracidade.
O que acabo de dizer vale também para o que escrevi sobre a Lígia no texto convite para a sua homenagem. Tentarei, pois, nessa segunda oportunidade, que disponho de mais tempo, oferecer uma interpretação sobre o sucesso de sua carreira e sua significativa contribuição à nossa faculdade. Começarei com a figura da Lígia como historiadora cuja obra, vista em seu conjunto, chama a atenção pela coerência, pela notável continuidade, tanto em termos teórico-metodológicos quanto temáticos. Em seu ofício, bem como em sua vida, Lígia nunca mudou de posicionamento, um posicionamento sempre à esquerda, sempre crítico às duas maiores forças de nosso tempo, o capitalismo e o liberalismo, sabendo conservar o que há ou deveria haver de melhor e mais alto nessa atitude e visão de mundo. Vale dizer, um inconformismo com todas as formas de injustiça e de exploração, com convenções e tradições opressivas, e, em contrapartida, uma sensibilidade e generosidade para com todos quantos, sendo vítimas de dominação, lutam por se libertar. Contudo, e ao mesmo tempo, seus escritos, por serem sine ira et studio, nada tem de rigidez ou de dogmatismo, apresentando, ao contrário, um caráter aberto e progressivo. Aberto a todas as dimensões e âmbitos da vida, incorporando, além do político e do socioeconômico, também o cultural no sentido mais amplo, indo da própria cultura política às artes plásticas e à literatura. E progressivo porque prontos a incorporar o avanço no conhecimento nas vezes em que isso acontece, com as novas correntes intelectuais que periodicamente aparecem no campo das ciências humanas. O fato de Lígia ser uma historiadora independente com relação a escolas e teorias historiográficas não significa que não tenha dívidas com alguns grandes historiadores, entre os quais creio ser Marc Bloch o nome mais importante. Como esse extraordinário historiador, Lígia também é fascinada e trabalha com história comparada. E como ele, também se interessa e procura a história em todas as ações e expressões humanas. Passo agora a figura da Lígia como professora, observando que se a história lhe corre pelas veias, a docência é, no seu caso, uma autêntica vocação. É, nas palavras de Weber em A Ciência como Vocação, um dom pessoal, que de maneira alguma se confunde com os conhecimentos científicos de que seja possuidor uma pessoa. Com efeito, quando se trata de ensinar, de dar aula, seja na graduação, seja na pós, e ou em quaisquer outras situações, a Lígia está no seu elemento. Não apenas porque, como se espera de todo professor, fala sempre com perfeito domínio do conteúdo, mas porque fala com paixão, sem a qual, novamente nas palavras de Weber, não se possuirá jamais a vocação de cientista. Mas além de dominar o conteúdo, Lígia também ensina sempre com clareza e elegância. E, o que não é menos decisivo, com profundo respeito para com os que a estão ouvindo. Porque, tal como Weber, agora de A Política como Vocação, acredita que nas palavras deste, é o Weber falando, o simples fato de que um de meus interlocutores tem 20 anos, quando eu já passo dos 50, não pode, afinal de contas, autorizar-me a pensar que isso constitua uma conquista diante da qual se impõe uma respeitosa inclinação. Não importa a idade, mas sim a soberana competência do olhar, que sabe ver as realidades da vida e a força de alma que é capaz de suportá-las e de elevar-se à altura delas. São palavras do Weber. Não surpreende, por isso, que as aulas da Lígia suscitassem reações, às vezes inesperadas. Vou dar 2 exemplos nesse sentido. Um mais antigo e apenas curioso, e outro mais recente e fecundo. No fim da década de 70 ou início da seguinte, no curso regular de História da América Independente, que Lígia ministrava naquele ano, no momento em que um grupo de alunos, previamente designado, ia apresentar o seminário, eis que a luz é apagada e um deles começa, como parte do seminário, a tocar um saxofone. Mas, mais recentemente, em 2002,
Lígia estava ministrando uma disciplina optativa de História das Ideias, quando explode a famosa e longa greve dos alunos, reivindicando a contratação de mais professores e que paralisou toda a faculdade. O que fez a Lígia? Propôs aos alunos, e estes aceitaram, trabalhos que fizessem uma pesquisa sobre a greve em curso. Como resultado, no ano seguinte, em 2003, vinha à luz, pela editora Humanitas, Notícia de uma Greve, a greve estudantil da FEFELESH-USP, livro coletivo, escrito por 6 alunos e por ela organizado. No âmbito da pós-graduação, a mesma criatividade e fecundidade de resultados. Aqui também me limito a 2 fatos. Na disciplina que ministrou em 1987, da dezena de alunos que frequentaram o curso, metade sob sua orientação, 2 foram contratados no departamento de História desta faculdade. 2 nos departamentos de História da Unesp, Camp de Assis e Franca. 2 em departamentos de História de Universidades Federais, sendo um deles da UFMG. E todos contratados por concurso público. Por outro lado, um desses seus orientandos, quando faltava aproximadamente um semestre para entregar a sua tese de doutorado, sentindo-se bloqueado com a pesquisa, disse a ela que não iria conseguir e que estava decidido a desistir. O que fez a Lígia? Pediu-lhe que entregasse tudo o que havia escrito, que somava cerca de 150 páginas, que ela iria ler e avaliar. Depois do que, chamou orientando e lhe disse algo assim: tua tese está praticamente pronta. Com as 100 páginas iniciais, a primeira parte está feita. O restante você desenvolve e terá a segunda e terceira partes. Não é que a tese foi concluída dentro do prazo e milagrosamente aos olhos do próprio candidato? Detalhe, essa tese não tinha por objeto nem o Brasil nem a América Latina, ou seja, estava fora do campo de especialidade da Lígia. Com essa experiência e predicados raros, também não surpreende que a Lígia, ao ministrar, nos fins dos anos 80 e início dos 90, alguns cursos em mais de uma universidade norte-americana, tenha recebido convite para lá se estabelecer. Felizmente para todos nós, ela não quis lá ficar. Preferiu atuar aqui e semear pela nossa faculdade. E o resultado de sua colheita, a contribuição por ela deixada em todos esses muitos anos de cursos e orientações, foi e é extraordinário. Como contraprova do que acabo de dizer, evoco aqui a verdadeira ovação que recebeu na conferência que proferiu no ano passado, no encontro comemorativo dos 50 anos da AMPU, em que fez um luminoso balanço de sua carreira. O auditório da geografia estava lotado de gente, de historiadores e professores provenientes de todos os rincões do país. Muitos deles tinham sido por ela orientados, e muitos outros ainda eram orientandos de seus ex-orientados. Por tudo isso, não é exagero dizer que a formação e desenvolvimento da área de História da América Latina, que agora existe vigorosa em várias partes do país, se confunde com a carreira e a atuação da Lígia. Se ela não foi a pioneira, ela certamente foi e é sua principal animadora e líder. Por fim, trato agora de uma Lígia que vou chamar de combatente republicana, da sua atuação no dia a dia da vida do departamento, ao longo de 35 anos. Ressalto que não basta dizer, para começar com esse aspecto de sua carreira, que ela foi por muitos anos representante das categorias dos mestres e dos doutores no conselho do departamento, porque é preciso saber que isso ocorreu na época da ditadura, numa época em que seu contrato era precário, precisando ser renovado, salvo engano, a cada 2 anos, e em que um dos donos do departamento, e não é exagero dizer isso, era um professor inominável, o qual, em 1968, fez a denúncia contra a professora Emília Viotti, que redundou na sua cassação. E, em 1973, entregou ao DEOPS, isto é, a Polícia Política, uma lista com o nome de todos os alunos que haviam se envolvido em uma greve contra um professor do departamento. A Lígia nunca conheceu, nem naqueles anos difíceis, nem depois, nas palavras de Weber, para citá-lo uma última vez,
a fraqueza de não ser capaz de encarar de frente o severo destino do tempo em que vive. No final dos anos 90, ela, então chefe de departamento, foi posta novamente à prova. Decidiu enfrentar e resolver o grave problema que então assolava o prédio da História e Geografia, o do tráfico de drogas à luz do dia e todos os dias. O que fez a Lígia? Mobilizou os alunos e, com o apoio destes e da direção da faculdade, conseguiu limpar o prédio. Dizia há pouco que a Lígia sempre tratou os alunos com respeito e, igualmente com respeito, sempre tratou funcionários e colegas, quaisquer que fossem os postos e os cargos por estes ocupados. Mas é preciso dizer também que, ao mesmo tempo e em contrapartida, a Lígia, sendo uma pessoa muito corajosa, nunca conheceu o temor por nenhuma dessas três categorias. Coisa rara, do seu modo de agir destemido, resultou sempre que sua firmeza com os princípios e sua combatividade solidária não descambaram nunca na irresponsabilidade e no radicalismo gratuito e inconsequente.